Pronto, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, você que está com a gente. Boa tarde aqui as meninas. A gente vai dar início ao nosso penúltimo fórum do mês do idoso, agora em agosto. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre legislação e estatuto do idoso. E eu tenho aqui duas pessoas maravilhosas que estarão conversando com a gente, fazendo com que a gente consiga compreender um pouquinho os direitos do idoso da melhor forma possível e da forma mais simples possível. Olha, eu tenho aqui duas Sandras, a Sandra Rabelo e a Sandra Brum, que estarão conversando com a gente. Tudo bem, Sandras? Sandra Rabelo, Sandra Brum, como vocês estão? Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo. Eu vou começar perguntando um pouquinho do que vocês estão fazendo atualmente, dos projetos atuais. Vou pedir que vocês se apresentem para a gente. Então, eu vou começar pela Sandra Brum. Sandra, pode contar um pouquinho da sua história para a gente? Boa tarde, né? Como você falou, meu nome é Sandra Brum. Eu tenho pouco tempo de formada, me formei em 2018, sou assistente social. Em 2014, iniciei como voluntária na instituição de longa permanência para idosos, que depois eu vou estar falando um pouquinho. De lá para cá, eu fui fazendo todos os períodos de estágio na Junta de Ação Social Batista Carioca, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, mais conhecido como Lar Batista do Ancião. Ali eu pude ter muitas experiências positivas. Ali eu conheci você, Midiane, né? Preparando ali seu projeto de TCC, sua intervenção no videogame para a terceira idade, né, no qual você finalizou seu trabalho de conclusão, e agradeço o convite, e poder ali também já conheci a Sandra Rabelo, que estou até nervosa com isso, e a instituição, num período, ela convidou a Sandra para fazer uma capacitação, porque nós devemos estar estudando, né, capacitação continuada, e ali nós podemos trocar muitas informações e aprender muito. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Sandra Brum. Sandra Rabelo, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória. Tá ótimo. Bom, primeiro eu quero desejar uma boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer a você, Midiane, pelo convite. Agradecer também a Sandra. A Sandra é uma querida, já está assim na rua, lutando pelos direitos da pessoa idosa e participando de muitos fóruns. Então, assim, para nós, né? E aí eu tenho um pouquinho mais de anos de carreira, só um pouquinho, e um pouquinho mais de idade também. Bom, eu já sou formada há 35 anos, né? Então, eu estou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro há 41 anos. Dentro da área do envelhecimento, eu estou há 24 anos, 25 anos agora, está chegando. E essa experiência do envelhecimento é uma experiência muito, muito rica, de toda a minha trajetória profissional, sem desconsiderar as áreas onde eu já trabalhei com criança e adolescente, 10 anos da minha vida também, trabalhei com saúde ocupacional, né, do servidor da universidade, mas de todas as áreas que eu me dediquei, a que eu mais amo é o envelhecimento. Então, eu sou uma pessoa muito, muito, muito comprometida com a causa do envelhecimento. 20 anos de conselho, né, de Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, já fui presidente desse conselho, fui também membro do Conselho Nacional do Idoso, representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, sou titulada pela SBGG e estou aí, né? Continuo na minha luta, não desisto, né? O envelhecimento ganhou proporções desde a promulgação da Política Nacional do Idoso, a gente vai falar disso, com certeza,
vem ganhando uma visibilidade, embora a gente ainda não tenha esses direitos constituídos na vida prática do idoso, que realmente é esse o nosso ideal, não é só a letra, né? Não é só a lei, né? A lei no papel não vale de nada. A gente precisa que a lei se transforme em realidade. Então, para que a gente consiga que a lei se transforme em realidade, é preciso lutar, como a Sandra está fazendo. A Sandra participa hoje de muitos grupos, né, dentro do serviço social, e também outros grupos que tratam da questão da ILPI, que é a modalidade asilo, né, que a gente usa hoje, mas antigamente a gente usava asilo, né, que era o termo, mas hoje a gente tem uma política também para isso, e o termo que a gente utiliza é a instituição de longa permanência para idosos, além de outras modalidades que a gente tem também nessa política. A Sandra vem trabalhando também, dando contribuições muito boas, né, e sempre presente, e eu acho isso fascinante, porque dentro da área do serviço social, a gente conhecendo profissionais tão dedicadas à causa do envelhecimento, e aí eu estou falando especificamente da causa do envelhecimento, isso faz com que a gente ganhe fôlego, né, porque eu já tenho mais anos, daqui a um pouco de tempo, talvez, né, eu tenha que me aposentar, não sei, mas aí em algum momento eu tenho que fazer isso, né, claro. Mas, assim, sabendo que pessoas como a Sandra, como você até, né, que criou também, né, na sua monografia, um trabalho voltado a idosos, isso é fascinante, isso é muito bacana saber. E estamos aí, para que juntos, todos aqui, não só na nossa live nesse minuto, nesse momento, mas também daqui para frente a gente conquiste mesmo o sonho do envelhecimento com direitos. É isso. Obrigada, Sandra. Professor Jorge Steinhilber entrou no momento exato. Que ótimo estar aqui com a gente. O senhor já pode entrar já se apresentando, já fica à vontade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Desculpa esse atraso, eu entrei lá pelo YouTube, estava assistindo vocês falarem aí e não estava conseguindo acesso. Eu digo, o que está acontecendo? Aí eu fui novamente consultar o WhatsApp, identifiquei que eu tinha que entrar por aqui. Desculpa esse pequeno contratempo, mas eu estava assistindo aí a apresentação. Em primeiro lugar, agradecer a Unisaúde, DNA, todo você, né, Midiane, pelo convite de poder estar aqui, conversando certamente com esse público maravilhoso que está aqui hoje acompanhando todas as questões relacionadas ao idoso. É um tema muito importante, né? Eu hoje já estou nessa faixa, né? Então, já vou falar, inclusive, por conta própria, né? Já que eu faço parte do grupo, né? Então, estou não só buscando direitos e buscar ser reconhecido, né? E conhecendo, na verdade, sentindo algumas dificuldades que todos nós atravessamos por isso, né? Sou formado em educação física, apaixonado pela educação física, sempre acreditando que não só a educação física, a atividade física, o esporte, mas principalmente o profissional de educação física é um grande responsável e pode ter um grande contributo nas questões de que as pessoas, quando chegarem na idade do idoso, possam ter uma melhor qualidade de vida, que é uma questão possivelmente, razoavelmente nova no Brasil, porque até pouco tempo atrás nós éramos muito mais um país de jovens do que um país de idosos. Hoje está invertendo essa pirâmide, então, né, com certeza a conversa vai gerar muito nisso, mas a minha formação sempre foi nesse sentido, e trabalhei muito em escolas públicas, em escolas particulares, e é muito interessante que já sou formado há mais de 50 anos, mais de 50 anos que eu trabalho em escola. E, de um modo geral, sempre levava para os meus alunos, né, a importância da prática de atividade física, a importância deles compreenderem que aquela atividade física não é só naquele momento, que aquilo é para a vida deles, para quando eles chegarem na idade de poder estar curtindo a vida, de poder usufruir um pouco dos seus momentos de lazer, que eles possam fazer isso com a melhor qualidade, né? A minha vida inteira, o que eu posso apresentar é apaixonado pela educação física, apaixonado pela minha profissão,
brigando para que a categoria cada vez esteja mais forte, mais reconhecida. Estamos quase chegando próximo ao dia 1º de setembro, quando comemoramos 22 anos de regulamentação da profissão, lutando aí para que a sociedade, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, compreendam a importância da nossa profissão para essa qualidade de vida e, sem dúvida nenhuma, ainda mais agora com essa questão da pandemia. Então, parabéns a vocês por estarem promovendo esse fórum e estamos aqui para conversar um pouco com todos esses especialistas aí. Obrigado, Midiane. Obrigada, professor. O professor Jorge é presidente do nosso Confess. Ele só não citou esse título mais importante. Eu vou começar aqui, já lançando algumas perguntinhas, e aí eu vou passar por todos vocês. Se a gente tiver alguma coisa a agregar a mais, podem comentar. Se não tiver muito o que agregar, porque às vezes o amigo deu um texto já super completo, podem ficar super à vontade. Estamos em casa, tá? No Brasil, né, o Estatuto do Idoso é um estatuto que visa, né, formar os direitos, estabelecer os direitos do idoso em questão à qualidade de vida desse idoso. E aí tem essa tentativa sempre de proteger o idoso e manter ele como uma pessoa íntegra, já geral, inserida no público, normalmente sem ter tanta divisão de idoso ou até mesmo uma pessoa adulta normal. Então, é uma forma de tentar inserir o idoso normalmente e diferenciando em questão só de privilégios ou não. Por essa lei em vigor, né, temos algumas questões mais voltadas para o cuidado do idoso. Quando temos os filhos maiores de 18 anos, eles são responsáveis pelo bem-estar e pela saúde desse idoso, na verdade, dos pais, né? Quais são as situações que vocês acham, vocês creem também, que sejam consideradas um certo abandono desses filhos, que possam gerar esse desconforto de abandono ou que possa estar próximo a um abandono? O que vocês compreendem sobre isso? Professora Sandra, professora não, perdão, assistente social, Sandra Rabelo, pode começar comentando para a gente sobre isso? Sou professora também. Até acho que é importante, Midiane, a gente, para quem está realmente assistindo essa live da gente, a gente iniciar um pouco esse raciocínio do início de tudo, né? Porque os direitos, eles não acontecem assim do nada, eles são provocados inicialmente pela sociedade civil, né? E o direito do idoso foi isso, foi provocado pela sociedade civil, a ponto da gente elaborar leis, né? Hoje, leis vigentes no país que vão garantir direitos, né? Até eu gostaria de dizer, trocar o privilégio pelo direito, né? Você falou no privilégio, mas na verdade é direito, tá? A gente está em busca dos direitos, e direito está no ordenamento jurídico brasileiro e é o direito de todo cidadão pela nossa Constituição Federal de 1988. Então, eu gostaria de ressaltar primeiro 2 artigos. Você começou sobre a questão dos filhos cuidando dos pais. Na verdade, esse pensamento sai de 2 artigos importantes da Constituição, que é o artigo 229 e o artigo 230. O artigo 229 fala da responsabilidade dos pais para com os filhos, mas o artigo 230, então, fala que, além disso, né, o 229 fala dessa responsabilidade dos pais para com os filhos menores, ele também trata da responsabilidade dos filhos maiores para com os pais idosos. Então, a gente tem essa característica no 229. No 230, a gente já expande a questão da proteção e dos direitos. E essa proteção deve ser dada pela família, pela sociedade, pelo Estado e pela comunidade. Então, aí a gente vai direto para o artigo 3º do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, sancionada em 2003, que diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos. Aí, direito à saúde, direito à vida, direito a viver em comunidade, direito à participação social. Sandra?
Oi? Desculpa interromper. Tem uma certa hierarquia pela família, pela Pois comunidade? Essa aí foi uma pegadinha do legislador, né? Porque, na verdade, o estatuto e a lei deveria garantir inicialmente o direito pelo Estado. Mas aí o legislador mudou esse texto como direito, inicialmente, pela família garantir esse direito. E aí para que essa família possa proteger e garantir o direito ao idoso, é necessário que essa família seja instrumentalizada, seja bem preparada, seja informada sobre o processo de envelhecimento, não só do seu idoso, como também de si mesma, né? Porque todos nós envelheceremos, inclusive você, né? As possibilidades que você tem de atravessar os 100 anos é muito grande. Então, nesse sentido, seria muito importante que o Estado garantisse inicialmente direitos e proteção, para aí sim a família e a comunidade contemplar e completar também essa proteção em seguida ao Estado. Mas só que o legislador botou a família em primeiro plano. Então, em razão dessa pergunta que você fez, isso sobrecarrega a família, porque como a família, na verdade, não sabe lidar com o processo de envelhecimento degenerativo, que é esse que o mais preocupante para nós, né? São a fragilidade das pessoas idosas com mais idade, há um risco de abandono, violência e maus tratos em função da exaustão do cuidado. E a família não foi instrumentalizada o suficiente para lidar com essas questões e para poder também cuidar desse idoso como a lei determina. Então, a gente precisa realmente, essa live e outras tantos encontros como esse que você está promovendo, divulgar, difundir, debater os direitos da pessoa idosa, de maneira a gente poder contribuir para as famílias com conhecimento e oportunidades para que elas busquem os direitos na rede, né? Na rede de atendimento e atenção à pessoa idosa. Muito obrigada. Sandra Brum, o que você tem a comentar sobre complementar a fala da Sandra, da outra Sandra, ou acrescentar, ou concordar, discordar? O que você acha? Sim, eu concordo, e concordo também sobre essa questão da família. Geralmente, quando uma família vai em busca de um apoio, né? No caso de uma instituição, ou uma casa-lar, o que seja, geralmente é porque essa família ou são idosos cuidando de idosos, como o Brasil está envelhecendo muito, ou como a Sandra mesma falou, por comorbidades que aparecem, né? Fragilidades que a família não consegue, não tem estrutura para lidar com esse idoso. E ela vai em busca de uma instituição. E eu costumo falar que assim, o Estatuto do Idoso, que antes não existia, né? Após a Constituição foi criado, existe o Estatuto ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto do Idoso. Não existe o Estatuto do Adulto, porque a criança e o idoso são frágeis, precisam de cuidados, são vulneráveis, por isso existe o estatuto, para proteção. E quando essa família como que eu vou dizer, ela é atendida, ela consegue uma instituição, porque ela pode ser privada, né, como pode ser pública também. Só que, infelizmente, hoje, uma instituição privada, os valores são altíssimos, porque para cuidar de um idoso requer são vários profissionais, né, colaboradores numa instituição, acredito que depois vai estar sendo falado sobre isso, e numa instituição pública, como a procura é imensa, às vezes não há vagas. Então, esse idoso acaba ficando em casa e acaba que sofre os maus tratos, e às vezes são maus tratos
que a pessoa, a família não sabe como cuidar e isso gera um maus tratos, ou os maus tratos mesmos que acontecem também. Bom, professor Jorge, o que você tem a dizer em complementar a fala das meninas e também ao seu ponto? Quando que você acha assim, que já é considerado algum tipo de descaso, algum tipo de abandono, visto que elas citaram também que às vezes os filhos podem ser idosos cuidando de idosos, né? Temos muitos casos assim. O que você tem a dizer? Em primeiro lugar, nada a complementar, né? Tudo que foi colocado aí está perfeito, está correto, são situações que ocorrem. O meu ponto de vista não é em complemento, mas é numa situação de que existe hoje uma preocupação muito grande em identificar ou diferenciar o idoso do velho, né? E eu penso que muitas vezes o que nós estamos falando aqui é daquela pessoa que é o velho, ou seja, aquele indivíduo que não tem nenhuma qualidade de vida, que não tem nenhuma condição de vida, que está largado e aí ele precisa de assistência, né? E aí tanto é assistência dos filhos, assistência da comunidade e assistência, evidentemente, do Estado, né? Foi muito bem colocado aí a questão de que em 88 nós tivemos a Constituição Cidadã, que começou a trabalhar e vem trabalhando sempre a questão dos direitos, né? O direito da criança, o direito do idoso, o direito do deficiente e vamos por aí afora. Mas, na maioria das vezes, esses direitos ficaram apenas no papel. E essa que é sempre a minha grande preocupação, né? Aí você tem cartilhas do idoso, você tem Conselho Nacional do Idoso, você tem um monte de legislação ou de normas, né? Que dão no papel aquela situação. Mas quando chega na realidade, como disseram bem as Sandras, né? Quando chega na realidade, você não encontra assistência, você não encontra o hospital, você não encontra a clínica, você não encontra o médico para atender o idoso. E o que eu tenho percebido, já vinha percebendo há algum tempo, mas ficou muito evidente, principalmente agora por essa questão da pandemia, porque muitos jovens perderam o emprego, e que nós estamos até numa certa inversão, né? Hoje nós estamos com... Eu procurei aqui, mas não consegui achar a estatística da quantidade de idosos hoje, né? Aí já não estou falando no velho, estou falando no idoso, porque para ele poder estar numa faixa de idade, recebendo uma aposentadoria e estar sustentando os filhos, significa dizer que ele está bem, ou razoavelmente bem, não está tão velho quanto aquele que nós estamos falando aqui, que está largado, abandonado, e aí vem doenças físicas, doenças mentais, doenças sociais, doenças afetivas, que ele acaba precisando de ter um conforto, e aí sim o atendimento vai ser da família, vai ser do Estado, que acaba, infelizmente, como foi dito aí, não atendendo. Como não atende as crianças hoje na escola, como não atende hoje o adulto no hospital, e aí não é só do idoso, infelizmente eu diria que nós estamos passando numa pandemia da falta de direito de todos nós, né, em função de tudo que acontece por aí. Mas a gente precisa, eu concordo com o que foi dito, no sentido de cada vez mais haver discussões, debates, para que a gente possa ter todos esses pontos de vista, para que as pessoas possam compreender isso e levar uma preocupação no sentido de que não basta nós pensarmos apenas naquela pessoa que chegou na idade de velho, porque aquele que foi idoso, que está bem, como nós estamos aqui nesse momento, né? Estou tranquilo, não vai precisar que meus filhos me cuidem, pelo menos não agora, já que eu fiz uma qualidade de vida na frente, uma boa, sim, né? claro. Então, é claro que todo mundo um dia vai precisar de cuidado, não adianta. Sim, eu não tenho dúvida, mas vai precisar daquele cuidado no momento em que nós estamos numa faixa de idade do idoso, mas estamos nos cuidando, temos a consciência disso, já trouxemos isso lá de trás, né? Nós estamos nos preparando para esta situação. Evidentemente,
vamos estar em conjunto com os nossos familiares e com os nossos amigos para nós colaborarmos e colaborarem conosco, e assim a coisa vai andar num conjunto. Mas, efetivamente, é importante esses direitos que estão sendo apresentados. Tem muita discussão aí na Europa a respeito de idade, e eu continuo ainda naquele meu pensamento de que a questão não é de idade cronológica, né? É uma questão de aonde você chega com as necessidades. E aí, sim, nós precisamos trabalhar isso lá atrás, pensar nisso lá atrás, no sentido que as políticas públicas, né, preparem as pessoas para este tipo de situação. Óbvio, com todos os direitos, mas nós precisamos trabalhar esse processo educacional, social, da compreensão de todos nós. Então, é realmente uma questão, talvez, filosófica de fazer essa separação entre aquele idoso, né, que está ainda ativo, ou que é ativo, né, está numa faixa de idade neste sentido, mas tem muita gente que chega nessa faixa de idade que, infelizmente, está velho, e aí sim esse vai cair num problema sério de assistência e que não tem, como muito bem foi dito. O segredo seria educar a população para ela se preparar para esses momentos, né? E o pessoal ainda não se prepara. Mas o processo educacional, veja, as pessoas precisam entender que você, quando você é jovem, quando você está na escola, você está aprendendo para quê? Para você poder ter a sua preparação de vida, seja para o trabalho, seja para a sociedade, e também para que você possa ter uma qualidade de vida, para você poder chegar a uma faixa de idade, né, de poder usufruir disso. Sim. Eu conheço várias pessoas de uma idade até bastante avançada que estão usufruindo muito bem da sua vida. Sim. Óbvio, tem todo esse processo que foi dito aí. Você tem, inclusive, você tem que construir isso com a sua família, né? Aí eu vou para um lado. Bom, nós temos alguma faixa média, de classe média, que talvez seja um pouco mais fácil isso. Vamos pensar nisso, eu sempre levanto essa questão aqui, vamos pensar lá na comunidade carente, né? Onde você tem uma situação bastante diferenciada. Eu digo que, muitas vezes, nessas comunidades carentes, a solidariedade, o trabalho coletivo, o trabalho de estar junto, ele muitas vezes é maior e até mais intenso do que nas comunidades mais favorecidas. Agora, óbvio, precisa ter essa sensibilização, né? Articulação com todos eles, em todas as faixas das camadas sociais, no sentido de dizer, olha, nós vamos chegar um dia lá, e quando você chegar lá, como é que você quer chegar lá? Eu vou chegar a ser adulto, como é que eu quero chegar a ser adulto? Não, vou viver a minha vida agora enquanto criança, vou curtir e acabou. E depois, na hora que eu precisar ter uma vida ativa social, de trabalho, não tem nada. Então, a vida inteira, quer dizer, desde o momento que a gente nasce, a vida inteira a gente tem que estar numa constante preparação para até o dia que Deus diga, ó, estou desligando a tomada, até lá a gente tem que viver bem. Exatamente. Meninas, se vocês quiserem complementar sempre, ó. Eu gostaria... Sandra. Idosos primeiro, tá, Sandra? Vamos respeitar os tatus. Ok. Bom, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Gente, o Brasil, o marco legal é 60 anos, tá? Então, sendo pessoa com saúde ou não saúde, tendo 60 anos é idoso, tá? Isso é o marco legal, é a legislação. Uma outra coisa, até porque aqui no Brasil a gente tem um processo de envelhecimento muito mais acelerado que na Europa e na Ásia. Lá eles já envelheceram há mais de 100 anos, a gente começou a envelhecer no fim dos anos 70. Então, esse boom é em função desse processo dos anos 70 para cá, e eu diria até
em função do nosso SUS, que foi maravilhoso, democratizou a saúde e garantiu saúde para o país todo, que a gente não tinha antes do SUS. A gente tinha uma saúde segmentada, né, só para os trabalhadores de carteira assinada. Com o advento do SUS, a gente amplia esse processo, garante saúde, e aí a expectativa de vida começa a crescer. A expectativa de vida do brasileiro hoje é de 76 anos. Isso é maravilhoso, porque nos anos 50 era de 54 anos, mais ou menos. E isso já é um indicativo, né, muito bom para a gente até trabalhar o envelhecimento e dizer que a gente tem boas perspectivas. Agora, o que é que acontece? A gente tem o envelhecimento, antes de falar do envelhecimento saudável, que eu sou fã da experiência do professor Jorge, porque eu sou adepta da atividade física, e a atividade física tem um fator fundamental no envelhecimento. A atividade física, ela dá o tom da velhice. Se você pratica atividade física ou praticou a sua vida inteira, pode ter certeza que vai ser uma pessoa velha. Me desculpa, professor, eu falo o termo velho, porque eu sou também adepta da Simone de Beauvoir, né? E a Simone de Beauvoir, nos anos 60, escreveu um livro muito emblemático chamado A Velhice, e esse livro é apropriado por nós da gerontologia como a Bíblia, entre aspas, né, do envelhecimento. Então, a atividade física, ela é uma disciplina, né, que faz com que a gente possa envelhecer muito melhor e com muito mais saúde por muito tempo. Isso é fundamental. É claro que associado com a alimentação saudável e com um bom relacionamento social, aí a gente tem chances, né? E se o DNA também ajudar, né? Porque tem um fator familiar na história, se ajudar, aí a gente pode passar dos 100 com tranquilidade. Agora, o que eu queria dizer é que o envelhecimento é heterogêneo. Não adianta a gente colocar numa forma de bolo a velhice, tá? Tem pessoas que vão envelhecer, aliás, cada um de nós vai envelhecer de um jeito. Então, eu conheço pessoas de 96 anos lá na UERJ que estão maravilhosamente bem, fazem atividade física, professor, participam da UNAT, participam de coisas que a gente viaja, passeio, festas, eventos. Eu conheço pessoas de 61 anos doentes, com comorbidades, né, com doenças já avançadas do organismo, né, e que estão com dificuldade de viver a sua própria vida, com obesidade, que também é um elemento fundamental para a gente discutir quando a gente vai discutir envelhecimento saudável, e aí entra a disciplina do professor, que dá esse resultado fantástico para o envelhecimento. Então, o que eu queria dizer é que a gente tem envelhecimentos diversos. E a gente, embora tenha uma legislação importante, aí, professor, eu queria dizer o seguinte: a função do conselho é uma função super importante, tá? Porque os conselhos têm como função o controle social, ou seja, a gente tem que ficar no pé do gestor público, do prefeito, do governador e do presidente da República, para que eles implementem as nossas leis. O que ocorre é que, como a gente tem uma política hoje de recursos, né, muito minguado, né, vamos dizer assim, nem tão minguado assim, tá, gente? Mas a gente tem, né, o país ainda passa por transformações políticas bem questionáveis, e aí a agenda do envelhecimento é preterida. Então, a velhice fica no final da linha. Quando vai se cuidar da velhice, já não tem mais dinheiro para nada. Porque para você cuidar de políticas públicas, é preciso que você tenha financiamento. É preciso que no orçamento público, né, a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que inclusive vai começar a ser debatida agora, né, é preciso que na Lei de Diretrizes Orçamentárias seja criado uma rubrica, que a gente chama de rubrica, né, no governo público, para o envelhecimento. E isso não acontece. O envelhecimento perde força quando vai discutir as questões orçamentárias. Então, as outras políticas minguadas, tá? Que eu estou falando das políticas de assistência social, elas ficam com poucos recursos e o envelhecimento fica com quase nenhum. Foi criado em 2010 uma lei para criar fundos nos conselhos, ou seja, os conselhos teriam a responsabilidade de captar fundos junto à sociedade civil e jurídica, né? A pessoa jurídica, a pessoa
civil para que elas aportassem recursos ao fundo. E com esses recursos, os conselhos pudessem implementar ações. Mas a gente também tem uma dificuldade grande de operar com isso, porque, primeiro, né, as empresas ainda não acreditam que, aportando recursos nos conselhos, os conselhos estariam realmente aptos a implementar ações. Tá? E a sociedade civil desconhece que existe essa lei, justamente porque não há uma divulgação para que a sociedade civil possa aportar recursos e deduzir no imposto de renda. É tudo deduzível do imposto de renda, tanto a jurídica quanto a pessoa física. Mas a pessoa física desconhece que ela pode aportar nos fundos e deduzir imposto de renda. Então, a gente tem uma dificuldade de divulgar esses recursos, que podem ser importantes, eu acredito que sejam, para que os conselhos possam implementar ações. Daí, a gente ainda precisa fazer o que a gente está fazendo aqui agora, nesse minuto, que é debater essas políticas e esses direitos. É isso. Obrigada, Sandra, pela chance aí. Vai lá, Sandra. Só retornando a fala do professor Sérgio, quando ele fala sobre... Jorge, desculpa, professor Jorge. Quando ele fala sobre o idoso que ainda está no mercado de trabalho, e realmente isso ainda acontece muito. Às vezes o idoso ele é a base dessa família financeiramente, e essa família cuida desse idoso também porque ele é o ovinho da galinha dos ovos de ouro, né? Vamos dizer assim. E a outra questão que ele falou foi na questão da família, quando buscar uma instituição para esse idoso. Às vezes, o idoso sinaliza para a família, eu não queria morar mais aqui, eu queria ir para uma instituição, que lá vai ter um monte de idoso para eu conversar. Então, assim, a família tem aquele preconceito. Não, que isso, vou colocar mamãe numa instituição e não coloca esse idoso na instituição quando ele está orientado, ele está lúcido, ele está caminhando e vai buscar uma instituição com esse idoso está, às vezes, acamado, que não está mais atendendo, respondendo. Fica mais difícil, às vezes, porque a instituição de longa permanência ela atende idosos acima de 60 anos, ambos os sexos, com comorbidades várias e graus de dependência, que seria na saúde. O grau 1, que é aquele idoso que é idoso, lava sua roupinha, gosta de preparar seus quitutes, mas é idoso. Aí veio o grau 2, que é um idoso que necessita dos cuidados, já começa a necessitar dos cuidados de vida diária. Se você falar, vai tomar banho, esse idoso abre o chuveiro, mas não passa um sabonete. Então, você precisa de um cuidador para estar orientando esse idoso. E o idoso grau 3, que são idosos com assim, várias comorbidades, já acamados, com Alzheimer já num grau bem avançado, deficientes visuais, mal de Parkinson. Então, a família, às vezes, demora muito a entender que institucionalizar também é um cuidado. Uma vez eu comentei com a Sandra lá na instituição, assim, Sandra, meu filho falou que, mãe, pode deixar, quando você ficar bem velhinha, eu vou colocar você numa instituição. Porque eu falava tão bem do Lar Batista para ele escutava eu falando tantas coisas, que ele achou que ali era o local ideal. Mas se eu for refletir, eu tenho um filho único. A probabilidade de eu estar indo para uma instituição é enorme. Mas espero que eu consiga ir assim, bem, para não atrapalhar a vida de nora nem de filho. É essa minha deixa que eu queria puxar um gatilhozinho aí. Obrigada, Sandra. Já entrando nessa questão da ILPI, por que teve essa mudança de nomenclatura, né? De asilo para ILPI? Eu queria que vocês conseguissem tentar explicar um pouquinho o que é
Passa a palavra para a Sandra. Pode começar, Sandra Rabelo. Então, a mudança ela vem de uma política pública, a Política Nacional de Assistência Social, SUAS, né? Que assim como o SUS, na assistência social, a gente também tem uma política pública, que é a Política Nacional de Assistência Social. Nessa política nacional, ela faz uma observação e a elaboração e proposta de modalidades de atendimento à pessoa idosa. Então, ela não fala só da ILPI, ela fala de outras modalidades de atendimento à pessoa idosa. Então, são várias, é um elenco de modalidades e ela descreve para que fim serve cada modalidade. E aí a ILPI vem logo, então, fazendo o elenco de modalidades. Então, quais são as modalidades? República, Casa-Lar, a ILPI, Centro-Dia, Centros de Convivência, são modalidades de atendimento. E essas modalidades elas são elaboradas para cada perfil de pessoas idosas, entende? Então, por exemplo, Centro de Convivência é uma modalidade para idosos, como o professor Jorge colocou, idosos ativos, idosos saudáveis, idosos que fazem atividade física, que viajam, que passeiam, que têm sua vida, que vão no banco, que resolvem seu cotidiano. Centro-dia já não é o que a Sandra colocou, já seria para idosos grau 2, de idosos com uma relativa dependência que a família não tem onde colocar durante o dia, a família precisa trabalhar, aí não tem onde colocar, a família colocaria no centro-dia, de manhã, para pegar esse idoso à tarde, quando a família estiver voltando para casa e levar o idoso de volta para casa. O idoso não sai do domicílio dele, ele simplesmente passa todo dia no centro-dia. Então, infelizmente, é uma modalidade que nós não temos no Brasil, do poder público, temos no setor privado. No setor público, não. Tá? E no setor privado, não é muito barato, tá? Porque é um equipamento que custa caro. Aliás, o envelhecimento custa caro, gente. Envelhecer custa caro, tá? Vide um pacote de fralda. A gente já cai duro com isso, né? Entra na farmácia para comprar um pacote de fralda é R$40. Então, assim, é caro. Então, essa modalidade, ela também é uma modalidade cara. E a República, que é uma modalidade para idosos que vivem sozinhos, mas que têm independência, mas que gostariam de viver em conjunto com outras pessoas, mas são idosos independentes. Não é a modalidade da ILPI que a Sandra está colocando, já é grau 2, grau 3. Grau 3, então, é o idoso totalmente dependente, é o idoso que precisa de cuidados integrais, né? De cuidado total integral. Aí ele vai para a ILPI, que a gente chama de ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é esse abrigamento de cuidado integral. Ele vai para essa instituição, morar nessa instituição, e lá tem toda uma equipe técnica que vai cuidar dele no dia a dia da sua existência. Então, são várias modalidades contempladas na Política Nacional de Assistência Social. É bem interessante. Quem tiver interesse de investigar, eu acho que vale a pena, eu acho que é a partir daí que a gente cria o conceito sobre envelhecimento. O Brasil tem políticas fantásticas, especialmente nessa área. Eu sou uma das que defende as políticas do envelhecimento. Agora, é preciso que não só a sociedade civil, como o governo, de fato, encontre o valor do envelhecimento. Envelhecer é um ganho. Quando a gente chega a partir dos 60 para frente, significa que a gente venceu uma série de coisas. A gente venceu as dificuldades da vida, a gente contribuiu para o país, a gente criou filhos, a gente contribuiu para a sociedade, a gente deu a nossa parcela. Isso é o retorno que uma pessoa deve ter depois que envelhece. Então, no Brasil, a gente ainda tem um estigma. O professor falou que realmente o Brasil, nos anos 70, 60 para 70, era um país de jovens. Tanto que a gente vai ver na pirâmide etária do IBGE, nesse período da nossa história brasileira, a pirâmide é uma pirâmide mesmo, com
com os jovens todos na base, inclusive o lema do Brasil era esse, país do futuro, país de jovem, era isso nos anos 70. Agora, nossa pirâmide etária mudou totalmente, nós somos um país de pessoas que estão atravessando um processo de envelhecimento, e nos anos 2050, pela primeira vez, o Brasil vai virar pirâmide etária. Teremos mais pessoas com 60 anos do que pessoas de 7 a 14 anos. Então, vai ser um país de pessoas envelhecidas. E cadê a política funcionando? Se a gente vai ter mais pessoas idosas do que pessoas de 7 a 14. Precisamos realmente fazer acontecer as políticas do envelhecimento. Ô, Sandra, só um complemento. Lá no Laboratório de Neurociência do Exercício, que é ministrado pela coordenadora Andréa Deslandes, lá no IPUB, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, a gente está implantando já há um tempinho um tipo de um centro-dia. E aí, dentro disso, a gente faz um projeto de extensão onde a gente cuida dos idosos e dos seus cuidadores. Eles passam o dia lá com a gente. Eles chegam de manhãzinha, geralmente às 9 da manhã, e aí almoçam, fazem todas as atividades, como se fossem mais atividades instrumentais lá mesmo. Alguns deles até ajudam no almoço, e aí eles ficam com a gente todos os dias. Essa modalidade lá é pública por ser dentro da UFRJ, mas existe um critério para a entrada, e lá são os idosos já no tipo 2, basicamente o início de Alzheimer, por ser dentro do centro de doença de Alzheimer, mas eles, alguns já realmente não lembram mesmo de tomar banho, mas temos alguns que tomam banho, esquecem o sabonete, temos alguns que tomam banho completamente. Então, a gente tem essa miscigenação lá acontecendo. Então, lá eu acho que é um dos únicos lugares públicos. Então, Midiane, eu estudei lá, tá? Estudei no IPUB, né? Fiz minha especialização, uma das especializações lá, eu fiz em psicogeriatria, na época do professor Gerson Lax, né? Da professora Anete, né? Que voltou para o Canadá, né? Que ela mora no Canadá hoje, e ela era professora, foi minha professora. E o centro-dia já existia, tá? E eu fiz minha especialização em 2000, 20 anos atrás. E o centro-dia já existia lá. E é claro que foi mudando um pouco, né? Foi mudando, mas eu atendia as famílias. Porque à tarde eu fazia ambulatório com a Cristina Mendoeira, uma psiquiatra, que ela hoje está em outro serviço lá no UFRJ, mas ela fazia o ambulatório junto comigo. Então, ela atendia o paciente e eu atendia as famílias. Então, foi lá que eu adquiri minha experiência com família. Que legal. Família cuidadora, né? A famosa família cuidadora com a pessoa com Alzheimer, né? E realmente é o que você disse, lá é um centro-dia assim, mantido pela UFRJ, né? Pelo Instituto de Psiquiatria, e ele é extensivo mesmo à clientela que passa pela avaliação e recebe o tratamento lá do IPUB, lá do ambulatório de demência, né? Mas é um trabalho pontual, né? Porque é um trabalho que faz parte desse mecanismo da UFRJ, né? Do Instituto, mas não é o que a gente está pleiteando na política, né? O que a gente quer na política é que o gestor público implemente, né, esses centros-dia para a cidade toda, para o estado para todo. Todos. Para o estado todo e para o país todo, de maneira com que as famílias possam ter a oportunidade de fazer suas tarefas, trabalhar e poder deixar o idoso num aparelho que seja tecnicamente, né, viável e capaz de cuidar dos idosos. Então, como eu disse, as políticas e o envelhecimento, quer dizer, na verdade, o envelhecimento, eu falei, é muito caro, custa muito caro. Um equipamento desse é caríssimo. É caríssimo. Então, teria que ter talvez uma pactuação entre os governos, federal, estadual e os municípios,
no sentido de baratear esse equipamento, porque é um equipamento que precisa estar adaptado, são pessoas de nível 2, então tem que estar adaptado, a equipe tem que estar qualificada na área do envelhecimento, tem que fornecer alimentação, tem que ter um dormitório, tem que ter uma lavanderia, uma cozinha industrial, olha só, isso custa muito caro, né? Então, a gente ainda não conta com esse equipamento, infelizmente, mas ele é um dos melhores que a política pode oferecer para esse idoso que precisa estar nesse local sendo protegido e cuidado por uma equipe qualificada. Por quê? As famílias hoje, né, não têm, muitas delas não têm recurso para pagar um cuidador formal. Não tem. Não tem. Para pagar um profissional desse, também precisa de recurso. Então, como é que as famílias fazem? Confiança, Muitas dessas também. famílias, eu sou, né, conselho fiscalizador de violência, muitas dessas famílias vão embora trabalhar e trancam o idoso dentro de casa. Não. O idoso já com demência inicial. Então, se ele chega, está tudo revirado, ele quer sair, ele grita. Então, quer fazer café. As famílias não têm recursos para pagar um profissional para cuidar desses idosos. E o Estado não fornece, o que a gente também tenta reivindicar o tempo todo nas nossas conferências, é um cuidador que seja um cuidador do Estado, para ir até as casas, organizar o cuidado e poder, como tem na Europa, né? O cuidador do Estado que vai às casas e organiza o cuidado para a família. A gente também não tem essa possibilidade ainda, né? Entende? Então, a gente tem muito o que fazer ainda. Tem mesmo. Tem mesmo. Obrigada, Sandra Ravelo. Sandra Brum, sua vez. Isso. Eu fiz várias anotações aqui. Isso é conversa para vários dias, eu acho. É mesmo. E não vai acabar porque são muitos assuntos. E uma das minhas anotações aqui que eu acho que é importante nós estarmos falando, pode alguém estar nos ouvindo e falar assim, poxa, realmente, eu tenho uma casa, eu vou aproveitar, então, que tem muito idoso precisando, e eu vou abrir uma instituição de longa permanência para idosos. Então, assim, acontece muito, infelizmente, e a Sandra com certeza tem números, pode estar falando muito mais ainda do que eu, mas o que eu quero estar trazendo é isso. Para uma instituição estar em pleno funcionamento, nós temos que estar seguindo regras, né? E a regra, assim, acho que uma das regras principais, ela até me corrige se já estiver ultrapassada, porque eu estou um tempinho fora da atuação, mas é da Anvisa, né, que é a Resolução de Diretoria Colegiada, RDC, número 283, 2005, eu não sei se já saiu alguma mais recente, que ali mostra e está constando tudo sobre um funcionamento e organização de uma LPI, em todos os sentidos, tamanho de quarto, dependendo do tamanho de quarto, quantas camas, todos os quartos precisam ter banheiros adaptados, lavanderia, tudo. E assim eu fiz, complementando e acrescentando, na verdade, a palavra, no que a Sandra colocou, e eu vou estar dando alguns exemplos, que uma ILPI ela não é uma instituição com característica hospitalar, não é um hospital, mas porque os idosos residem ali, não pode ter nada de intervenção, não pode aplicar injeção, não pode fazer uma respiração, né, trazer, a pessoa está passando mal, precisa trazer essa vida de volta, aquela situação de emergência, não, é tudo busca, né, chama SAMU, leva para o hospital mais próximo, só que essa equipe, ela consta com vários colaboradores, entre eles um médico geriatra, porque se é uma instituição de idosos, há necessidade de ter um geriatra, enfermeiro, o terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, técnico de enfermagem,
cuidador, assistente social, psicólogo, não lembro se é obrigatório, há um tempo parece que estava incluso entre os colaboradores ter um psicólogo, e a lavanderia pode ser interna ou externa, né? Lavar as roupas em outro local. Equipe administrativo, serviços gerais. Então, assim, são muitos colaboradores. Então, para manter isso, fica realmente o que ela falou, muito caro. Sandra, uma dúvida. Mesmo tendo médicos, enfermeiros na equipe, se ocorrer um caso de emergência ou um caso de urgência? Eu ia pedir essa parte para explicar exatamente isso que a Sandra colocou, tá? Como eu disse, né, a ILPI é uma modalidade da assistência social, por isso ela não tem caráter de intervenção em saúde, né? Porque aí é a política de saúde, é o SUS, tá? Não é assistência social. O LPI é uma política de assistência social. Mas como política de assistência social, como a Sandra colocou na resolução colegiada da Anvisa, ela tem toda uma regulação para o funcionamento. E essa regulação, ela depende de profissionais qualificados para que ela funcione, tá? Então, que profissionais são esses? Esses que a Sandra colocou, que estão na resolução, tá? E aí, esses profissionais é que vão atender os idosos. Se houver uma intercorrência, o que a gente chama de intercorrência, esses idosos devem ser imediatamente transferidos para o equipamento de saúde, tá? Então, eles vão transferidos, ou se eles têm plano particular de saúde, né? Eles vão para o plano de saúde particular, internação direto lá, né? Se eles não vão lá de saúde, eles vão para a clínica da família, né? Aí lá vão para a UPA, né? E da UPA internados no serviço público, no hospital público, certo? Se eles não têm o recurso da política de saúde, da política privada, né? Do seguro-saúde privado. Aí eles vão para a saúde pública. Quando eles têm alta lá na saúde, no equipamento de saúde, seja privado ou público, eles retornam para a ILPI. Só que eles não podem ficar doentes na ILPI, nem podem ter nenhum procedimento invasivo na ILPI. Tá? Não podem receber sonda, não podem, nada disso, não podem acamados em estado, né, de procedimentos em saúde, não. Isso é no equipamento SUS ou no equipamento privado de saúde, tá? Só quando eles recuperam é que eles voltam para a ILPI. É assim que funciona, tá? Por isso a ILPI não pode realizar nenhum tipo de procedimento em saúde. Ela pode, sim, acompanhar o estado, né, de saúde do idoso que vive lá. Claro, se o idoso toma remédio para diabetes, para colesterol, para pressão alta, tem a equipe de enfermagem que a ILPI tem, que funciona 24 horas, tem que estar monitorando isso. Um médico também, que a ILPI tem que contratar para avaliar, né, o estado físico, o estado clínico dos idosos, também está lá para acompanhar isso, tá? E os outros profissionais estão para complementar, os cuidados. É claro que esse modelo que a Sandra está colocando, com uma ILPI social, que a gente chama, filantrópica, como foi a ILPI que ela mencionou, que ela esteve com a experiência dela, né? E eu estive lá também, não dá, porque como vai pagar tanto profissional? Não tem como, né? Você tem que ter, o que a política de assistência exige é um coordenador técnico que tem que estar formado, outro com especialização em gerontologia, que pode ser o assistente social, pode ser o médico, pode ser o enfermeiro. E a equipe de cuidados, cuidadores, a equipe administrativa e a equipe de limpeza. Tá? É isso que contempla uma ILPI no sentido social, né? A privada não, já pode até contratar esses profissionais, porque ela, né, contratando esses profissionais, ela bota na conta do pagamento mensal, né, do idoso lá na instituição, certo?
Mas a filantrópica vai ter um custo alto, todos esses profissionais. Então, ela tem que trabalhar com uma equipe basal, que é médico, enfermagem, assistente social, e cuidadores. Tá? É a equipe basal da ILPI. Nutricionista também. E a nutricionista, bem lembrado, exatamente. Nutricionista também ela é uma exigência da ILPI, uma exigência no Ministério Público, né? Porque os idosos têm que se alimentar bem, tem que ter uma dieta correta, tem idosos que são diabéticos, é outro tipo de dieta, idosos que são hipertensos, é um outro tipo de dieta, idosos que são obesos, também tem que ter outro tipo de dieta. Então, o nutricionista faz esse papel importantíssimo dentro da ILPI, entende? Mas, de qualquer forma, esse custo acaba sendo muito alto, tá? A Sandra colocou a lei da Anvisa, mas nós temos aqui no Estado do Rio uma outra lei que se assemelha a essa lei da Anvisa, que é a Lei 8.049 de 2018. Essa é uma lei que aqui ela descreve, né, o funcionamento das ILPIs e um treinamento periódico para essas equipes em gerontologia. Isso foi muito bom. Uma atualização, né? Foi muito legal. Essa lei ela dá essa condição. E as ILPIs devem, sim, treinar os profissionais periodicamente, de forma que eles entendam o processo de envelhecimento e possam fazer intervenções bem mais qualificadas do que já fazem hoje, né? Perfeito. Obrigada, Sandra. Professor Jorge, o senhor está por aí? Eu não saí daqui, fica tranquila. É que, como eu estou no conselho, o pessoal está me trazendo aqui para assinar. Então, eu assino o ofício, mas estou aqui assistindo e ouvindo, principalmente com muita atenção, a Sandra Raibelo, que está nos dando não só uma aula, mas um esclarecimento às questões que a gente tem conhecimento, evidentemente, da legislação e tal, mas não dessa efetivação. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, que talvez em algum momento, e a Sandra chamou a atenção ali, de que eu talvez tivesse não dado devida importância ao Conselho do Idoso, né? Eu quero dizer que, muito pelo contrário, eu sou totalmente favorável e defensor não só do Conselho do Idoso, mas de todos os conselhos, porque eu acho que os conselhos que têm a oportunidade de agregar os interesses sociais, os interesses da categoria, os interesses individuais, os interesses daquele grupo ao qual está ali vinculado, identificando, pesquisando, sabendo e, evidentemente, gerando uma luta em prol das políticas públicas de acordo com aquilo que tem ali. É óbvio que os embates serão muito grandes. Nós vamos ter o Estatuto da Criança, o Conselho das Crianças vai defender lá, o Conselho do Idoso... São transversais, professor, são transversais. São transversais, não se batem, não. Não é questão deles sim, não. Eu não estou falando transversais. O que eu quero concordar com o que você colocou antes, eles são transversais até complementares, mas não na hora dos recursos financeiros, como você colocou muito bem. Pois é, aí é a questão. Na hora que você vai mas não é por conta dos conselhos, é por conta do poder público. Não é por conta dos conselhos. Os conselhos vão defender os recursos para o seu. Então, evidentemente, naquele momento em que você vai para a LDO, que você vai para o orçamento municipal, que você vai para a discussão, evidentemente, a gente vai fazer o quê? O do idoso vai querer recursos para poder fazer todo esse trabalho que você colocou, que é fundamental e necessário. O do deficiente vai fazer a mesma coisa, o da criança vai fazer a mesma coisa, o do adolescente igual. Então, ali sim, acaba tendo, como nós estamos vendo hoje, né? O governo tirando o dinheiro da educação para passar para os militares. Nada contra os militares, mas, tipo assim, de repente você... Né? Não dá para entender que a educação, sendo o fator mais importante, até para o idoso, até para chegar no idoso, né? Nesse processo de evolução. Mas, tipo assim, faz parte do processo democrático, faz parte do processo de discussão, e daí, evidentemente, os conselhos são fundamentais e necessários para que possam fazer esses estudos, possam levantar essas questões e possam apresentar tudo isso que você está colocando. Sem dúvida nenhuma, as políticas públicas são fundamentais para todo esse processo,
Mas a questão da heterogeneidade que foi colocada aqui, ela acaba realmente impactando muito, né? Porque eu vejo sempre nas questões da legislação, né? Em algum momento, a ONU estabeleceu, o idoso é 60 anos, mas até quando? Né? Mas vamos ficar hoje. Hoje nós já estamos com um projeto de lei no Senado para passar o idoso no Brasil para 65. Já tem um projeto de lei lá sendo discutido sobre isso. Na Itália já estão passando para 75. Já criamos no Brasil uma divisão do idoso, né? Nós temos agora o idoso prioritário que vai acima de 80. Por quê? Por conta das questões de crescimento, graças a Deus, a nossa média de idade está aumentando, então as legislações e as leis elas vão se adaptando, vão se adequando a essas questões. Daí, volto a repetir, os conselhos são importantes até para poderem fazer esses estudos, esses levantamentos, ou até essas experiências bem-sucedidas que a Midiane apresentou aí em relação ao ERJ, né? E que deveriam, e que poderiam e devem ser discutidas e debatidas para que isso seja implantado também como uma política pública de atendimento a essas pessoas que precisam disso. Não tenha dúvida nenhuma que o idoso teve uma contribuição, a pessoa que chegou ao idoso, a Sandra colocou isso muito bem, só estou reafirmando, né? Ele teve uma contribuição excepcional para o país, seja ela econômica, social, afetiva, não só para o país, mas para a sua família, para os seus amigos, para o seu entorno. Sociedade, então, né? Hoje nós temos que... aquela história, sou idoso, então hoje as pessoas têm que respeitar aquilo que eu contribuí durante os 70 e tantos anos que você foi ativo, que você produziu e que você construiu. Agora, de repente, eu tenho essa necessidade que a Sandra Brown colocou, perfeito, então é hora das pessoas reconhecerem isso. E aí esses aspectos sociais, eles são fundamentais, porque a legislação, muitas vezes, você consegue mudar, seja por interesses ou seja por pressão. E aí os conselhos, de novo, vão ter uma força que podem fazer essa pressão. Mas a implementação da legislação e, principalmente, o reconhecimento social, eu penso que esses fóruns, essas discussões, elas são muito necessárias no sentido de podermos sempre estar levantando a poeira, para usar um termo mais popular, dessas discussões, né? Do porquê que chegou a ser idoso, quais são esses direitos do idoso, como é que está isso na Constituição. Eu gosto muito e sou fiel àquilo que está no artigo da Política Nacional do Idoso, né? Assegurar os direitos sociais do idoso. Exatamente. Eu tenho que assegurar isso. Agora, de que forma? Criando condições para promover sua autonomia. Quer dizer, não é só fazer uma assistência. Então, até, professor, essa foi uma das pautas de uma das conferências, tá? A terceira conferência, a gente exatamente propôs isso. A quarta, até eu fiz parte da elaboração, porque eu estava no Conselho Nacional, né? Mas a terceira conferência exatamente garantia isso, proporcionar, né, a participação social e garantir esses direitos mediante vários recursos, né? A sociedade apoiando o envelhecimento e garantindo, né, essa independência e essa participação do idoso, né? Para você poder assegurar essa promoção de autonomia, você requer uma série de outras questões e uma série de outras situações transversais que vão contribuir para isso. Por exemplo, na própria conferência da juventude estar isso inserido, na conferência do esporte, que foi abordado a questão, lógico, não do idoso enquanto a necessidade, mas da importância do esporte para o idoso. Enfim, todas essas manifestações das diversas áreas profissionais, das diversas interações sociais, elas são necessárias para que as pessoas possam compreender o que é esse idoso, o significado dele e o que ele representa para a sociedade. Ele não é um peso. É que sempre se coloca, sempre não, de um modo geral, se coloca o idoso como um peso, né? Infelizmente, a gente chega até um momento
É o estigma, né? É o estigma do envelhecimento, Não, né? é melhor até que ele nem esteja aqui, deixe ele morrer logo. É o estigma, é considerar tudo que é velho inútil, né? Então, ainda, isso está no inconsciente coletivo, né? E é nesse sentido, Infelizmente. Sandra, que eu acho que a gente tem que exatamente trabalhar e discutir. Eu acho que essa nossa discussão, o debate hoje aqui, é lógico que ele cai na legislação, é lógico que ele cai na questão da política nacional do idoso, cai na lei do idoso, mas as leis elas vão sendo transformadas de acordo com algumas necessidades ou algumas atualizações, né? E eu quero crer, né, que agora, depois dessa pandemia, vai ter aí algumas mudanças radicais, porque tem uma nova conjuntura, né? Eu queria dar até uma contribuição nesse sentido, professor, depois da sua fala eu gostaria. Como essa fala sua foi de muita propriedade em relação à pandemia, porque a pandemia começou, né? Quando a pandemia começou, a sociedade, que já, né, estigmatiza o envelhecimento, culpabilizou a velhice, né? Não sei se vocês já, né, andaram pela rua num determinado momento da pandemia, e diziam que os idosos eram culpados pelo Covid, porque os idosos eram um grupo de risco, grupo-alvo, e eles transmitiriam o Covid para a população. Foi uma coisa até complicada. E aí, a partir daí, desse movimento negativo, né, surgiu uma frente, eu até queria poder dar esse informe importante, surgiu uma frente no Brasil para criarmos um manual de boas práticas em relação ao Covid-19. Então, essa frente ela foi criada e se espalhou por todo o país. O primeiro documento eu fiz parte, que é da Frente Nacional. Depois, as regiões do Brasil foram criando seus próprios documentos e frentes, e documentos complementares. Então, é isso que você falou, professor Jorge, daqui para frente, o envelhecimento não será mais o mesmo no Brasil. Primeiro porque, infelizmente, começou, né, sendo atacado como um segmento que poderia transmitir uma doença letal. Hoje, esse segmento criou uma força tal que espalhou pelo país todo essa força. Então, são vários os debates, tanto é que a gente está nessa live aqui, tratando disso. São vários os debates em torno do envelhecimento por diversas óticas. Então, está interessantíssimo, está muito rico o debate do envelhecimento. Eu digo que a gerontologia abre janelas, várias janelas para a gente pensar. Então, a gente hoje discute a saúde clínica, a gente discute participação social, a gente discute envelhecimento ativo, a gente discute as demências, a gente discute as políticas públicas, a gente discute o treinamento profissional em gerontologia, a gente discute várias questões hoje que vai ampliar esse leque de opções para fortalecer a política pública e também garantir esse envelhecimento que a gente tanto quer. Um envelhecimento digno, um envelhecimento com saúde, um envelhecimento com participação social, como o professor Jorge colocou. Então, assim, eu acho fundamental, achei sua fala foi maravilhosa nesse momento, para dar força a nós ativistas, né? Eu sou uma ativista das políticas do envelhecimento, luto arduamente para isso, para que a gente realmente vire o jogo, para que o Brasil se torne um país de idosos, mas um país de idosos respeitado, para que a gente não tenha violência. Os idosos são amarrados no pé da cama, os idosos são confinados, os idosos não são assistidos pelas famílias, são roubados, né? Se a gente pode usar esse termo ruim, mas é verdade, são agredidos. Ontem mesmo eu recebi um telefonema de uma síndica de uma vila, onde os idosos estão sendo agredidos lá. Então, assim, a gente precisa virar esse jogo. Foi oportuna a sua fala, professor, no sentido da gente fortalecer. Eu vejo aqui 4 pessoas muito capazes de difundir a política do envelhecimento, difundir os direitos para os idosos e dar visibilidade ao envelhecimento, que é o que mais interessa nessa história toda. É a gente provar que os idosos eles têm poder,
porque é a coisa mais chata que eu vejo. Uma vez eu dei uma palestra na Unirio e uma idosa chegou para mim e falou assim: por que você fala a sua idade? Você não deve falar a sua idade. Aí eu disse: mas por quê? Eu estou aqui falando de direitos do idoso. Aí ela falou: não fale isso, eu tenho 73 anos, quando eu falo que eu tenho 73 anos, todo mundo vai embora, ninguém quer me ouvir. Então, não pode, gente. Não importa que você tenha 10, 15, 20, 40, 50 ou 100. Importa que você é pessoa e que você tem coisas para dar. E a intergeracionalidade, aí eu quero aí homenagear a Midiane, a intergeracionalidade, ela é jovem nesse grupo, vai facilitar muito esse processo. Que está no Estatuto do Idoso. Exato, ela quer ouvir os idosos, ela quer empoderá-los, assim como eu, o professor Jorge e a Sandra, queremos empoderar. Então, é nessa intergeracionalidade que a gente cresce, e é nessa intergeracionalidade que a gente avança. Então, obrigada, professor Jorge, pela oportunidade e a reflexão tão incentivadora na luta pelos direitos dos idosos. Eu acho que ele é um próximo forte candidato a frequentar o CONDEP assim que a pandemia e isolamento social findar, né? E assim, só acrescentando também que quando nós falamos aqui, né, em Conselho do Idoso, mas existem outros conselhos que, independente de ser idoso, não ser idoso, que é o Conselho Distrital da Saúde. De acordo com a área, né, do Rio de Janeiro, você tem para se reunir e ali colocar diversas demandas que acontece, né, como não atendimento a determinada clínica da família, também para agradecer, porque também temos muito que agradecer. Então, assim, é um momento também de fala, de discussão, que é muito importante também. E, assim, esse momento que nós estamos aqui, eu acredito que é mesmo, assim, para fomentar, para colocar, assim... Tem pessoas que nunca foi num conselho, nunca participou, como usuário, né? Eu sou usuária do SUS, eu vou no Conselho Distrital da Saúde. Onde que é? Onde eu encontro um Conselho Distrital da Saúde do meu bairro? Então, assim, Google hoje fala tudo, só perguntar para o Google que ele vai mostrar. Então, buscar informações, orientações, e aí entra o serviço social. Eu não gosto muito nem dessa palavra busca de direitos, porque nós não temos que buscar os direitos. Os direitos estão aqui, está na nossa... Caiu meu celular, só um momento. Acontece. Os direitos, eles estão na nossa Carta, né, Magna, e no Estatuto do Idoso, que tá, assim, tem para tudo, todas as situações e sobre a saúde, tudo. Então, não adianta ficar somente no papel e não ir para a prática, né? O importante é isso, colocar em prática. A gente também tem que estimular os idosos a participarem dos conselhos. Sim. E também defenderem-se idosos, porque eu vejo os idosos tímidos de dizer que são idosos que às vezes não querem entrar no ônibus e usar o seu direito da gratuidade. Eu não vão me maltratar, ou então vão me olhar feio, então não vou. Não é o direito garantido em lei. E o idoso e a idosa devem usar o seu direito à prioridade, direito ao estacionamento, né, que está lá bonitinho, idoso, na rua, né, e quando alguém estiver estacionado num lugar que não seja idoso, chamar o agente público para tirar, porque aquele é o direito em lei. Então, os idosos Sim. têm que ter essa força de dizer: somos idosos e o direito está a nosso favor. Eu sinto que os idosos, às vezes, são muito tímidos e estão muito tímidos em reivindicar e participar de conselhos ou de debates em torno dos seus direitos.
Isso acontece muito. Nossa, até em fila de mercado. Num dia a dia mais simples, na fila do mercado, alguns idosos têm vergonha de passar à frente ou de pedir: posso passar na sua frente? Exato. Infelizmente. Infelizmente. Pessoal, a gente vai sair um pouquinho desse assunto. Sandra, você quer dizer alguma coisa? Sandra Brum? Não. Eu queria só dar um Agora a complemento. gente... pode falar, professor. O assunto acabou despertando tanto interesse por nós que somos ativistas, né? Seja ativistas sociais, seja ativistas pelo idoso, seja ativista pela criança, seja ativista pela educação, que acaba nos empolgando, né? Você pode perceber que você tá tentando mediar 3 apaixonados pelaquilo que eles defendem, pelaquilo que eles Difícil. te complica, mas é importante dizer, a Sandra fez 2 declarações que são importantes serem registradas aqui, né? E a primeira é a questão dos jovens se envolverem nesse processo de discussão. Então, aí, eu faço sempre questão de aproveitar a oportunidade para dizer da Unisaúde, do DNA, da importância do grupo de jovens, da quantidade de jovens que vocês estão envolvendo, que vocês estão capacitando, desenvolvendo lives, cursos, fóruns, discussões e, na verdade, a competência que vocês estão demonstrando, acredito eu que nós possamos acreditar num futuro melhor na medida em que isto, de fato, está acontecendo, né? A outra questão é da adesão. A adesão é complicada. A adesão é uma coisa que a Sandra colocou complicada, né? Você fazer adesão dos profissionais de educação física para entenderem e defenderem as suas questões, dos idosos ou das pessoas entenderem o que é isso. Eu tenho dito que esse é o fator mais complicado que eu vejo no nosso processo democrático, né? E para você ter uma democracia efetiva, não só os direitos, você tem que ir lá não só lutar pelos seus direitos, mas estar ativo e participando, seja nesses conselhos, seja nas comunidades e tudo mais. E o maior exemplo que eu tive disso é ter sido síndico durante 8 anos e não ter mais do que 10 pessoas numa discussão dentro daquilo que é seu interesse. Eu me lembro que uma vez eu mandei um ofício circular, uma notificação circular para todos de que eu faria uma assembleia para aumentar 100% o valor do condomínio. Nem assim eu consegui maior adesão do que as 10 pessoas que participavam sempre. Ou seja, isso aí é nossa dificuldade aqui, nós que somos ativistas, né? Porque você briga pelo conselho, você briga para estar ali, e na hora que você está ali, que você é mais velho, o pessoal briga contra você porque tem que mudar, muda o velho, bota o novo, mas na hora de fazer a adesão para essas discussões, para esse trabalho, para sensibilizar de fato as pessoas e que elas têm que estar nessas discussões, nessas conferências, nas sociedades, nas comunidades, é a maior dificuldade que a gente sente. Daí, volto a repetir, é importante nós termos coragem de estar aproveitando a iniciativa de vocês, estar aqui colocando essas questões, talvez até de uma forma de sensibilizar aqueles que estão nos ouvindo, seja 1, 2, não importa, porque isso acaba sendo multiplicado, né? E podemos mudar um pouco nesta situação, porque há necessidade de nós trabalharmos cada vez mais a questão do envelhecimento ativo, porque ele faz parte de todo o processo da condição de uma qualidade de vida para o idoso. Então, a discussão tem os direitos, tem a legalidade, tem as instituições, tem as nossas responsabilidades de poder mexer nisso, mas temos que sensibilizar também essas pessoas, esses idosos, a estarem participando ali, e não só usufruir dos direitos. Eles têm que entender que também têm deveres. E deveres são este momento de você estar ali dentro, contribuindo, colaborando, não é financeiramente, mas com a sua presença, com as suas ideias, com a sua participação, com a sua solidariedade. Daí eu ter dito que, possivelmente, essa pandemia tenha colaborado um pouco, porque obrigou
durante 3 ou 4 meses, a família estarem juntos, todas as famílias, de todas as classes sociais. E, de alguma maneira, isto aí vai ter um impacto, eu não sei qual é, os estudos no futuro talvez nos digam, mas certamente vai ter um impacto importantíssimo daqui a 2, 3 meses, quando acabar isso. Mas essa relação da família, e sem dúvida nenhuma, a Sandra colocou aí, em alguns lugares até negativamente, por conta de possíveis violências que estão sendo ditas aí, mas é um momento, inclusive, de combater isso, de esclarecer isso, de fazer com que não só as pessoas, se for o caso, denunciar essas violências, mas de criar este ambiente de maior interação e integração na família. Então, eu acredito muito nisso, nesse trabalho de sensibilização que nós estamos fazendo aqui neste momento. Desculpa ter te interrompido, Midiane. Não, eu ia passar a palavra para o senhor justamente. E aí eu vou te pedir para que continue entrando um pouquinho mais na nossa área. Qual é o papel do profissional de educação física com os idosos? Eu vou até um pouquinho mais além. Porque tem muita gente que não sabe ainda que o profissional de educação física pode atuar dentro da ILPI, dentro das instituições. E eu consegui ver isso, talvez descobrir o lado bom, mais um lado bonito da nossa profissão, que nós podemos sim estar inseridos nesse meio, mas também existe um pouquinho de resistência até da instituição de aceitar esse novo profissional entrando e o próprio profissional ter a resistência de entrar, né, na instituição. O que é que o senhor tem a dizer sobre essas questões? Qual é o nosso papel, né, nessas áreas? Veja, eu diria que o nosso papel em relação ao envelhecimento ele é fundamental e essencial. Em que pese, infelizmente, na pandemia, nós não temos sido considerados essenciais, mas já estamos começando a ser compreendidos como essenciais, não só a atividade física, o exercício físico, mas o profissional, né? No sentido de que o envelhecimento ativo ele é fundamental e necessário para que o idoso possa usufruir da vida dele. Não adianta nós termos um idoso que fique em casa assistindo televisão. Ele tem que entender do processo de vida dele. E com essa mudança do país não ser mais um país de jovens e passar a ser um país de idosos, eu estou vendo isso como um grande mercado para o profissional de educação física. Ele está buscando agora essa especialização, ele está buscando entender melhor o que é esse processo de trabalhar com uma pessoa idosa, porque a questão não é só do exercício físico, né? Digamos assim, o mesmo exercício físico que uma criança pode fazer, o idoso pode fazer. Pode ser até que seja o mesmo exercício, mas de forma diferente, com intensidade diferente, a compreensão diferente do que é uma criança, do que é um adulto, do que é um idoso. Ou seja, este profissional precisa buscar esse conhecimento, buscar essa atualização para entender o que é aquele idoso. E ali, eu preciso dizer que não é só o exercício físico, a função do exercício físico ela é efetivamente uma função física naquele momento, mas que tem uma influência emocional e social muito grande. E nós, profissionais de educação física, precisamos trabalhar com isso. Eu vejo nessas academias do idoso, academia da saúde, que tem em diversas capitais, em diversas cidades do nosso país, quando o profissional de educação física está envolvido ali, que faz aquelas atividades coletivas, que faz atividades de exercício com música, sem música, etc., a interação, a motivação, a alegria daqueles idosos ali é um negócio contagiante, é um negócio espetacular. É um trabalho que o profissional está fazendo ali com 100, 100 e tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Óbvio que ele precisou fazer um diagnóstico, precisou fazer uma anamnese com cada um deles para saber o que ele está fazendo, de que forma que ele está trabalhando, para entender as intensidades, aonde ele pode ir, como é que ele tem que trabalhar com cada um. Mas eu vejo hoje, para o profissional de educação física, a questão do idoso como uma necessidade para ele
um campo de trabalho excepcional para nós, sobre todos os aspectos, né? E, obviamente, ele vai precisar se envolver nessas políticas públicas, vai precisar se envolver nessas conferências, nós já estávamos falando isso, quando houve a conferência do idoso, nós inserimos diversos colegas de educação física nas conferências, não só para eles entenderem e compreenderem o que está sendo dito lá, mas também para levar a sua experiência, também para dizer lá, olha, nós precisamos inserir o profissional de educação física aqui, nós precisamos inserir atividade física aqui, nós precisamos inserir essa questão do envelhecimento ativo. Nós estamos falando em escola ativa, criança ativa, e precisamos ter um envelhecimento ativo, porque ele vai contribuir para que esse idoso usufrua menos do hospital, usufrua menos de remédio, consequentemente está impactando na economia, consequentemente ele vai estar mais satisfeito com a sua própria vida, vai ter uma melhor relação com a sua família, enfim, os impactos disso, as consequências disso, né, elas são muito grandes. Eu diria até que elas estão pouco estudadas hoje para demonstrar, para levar para a política pública, né, o quanto esta contribuição desses profissionais são essenciais para todos nós. E, evidentemente, o quanto da necessidade desses idosos em praticarem atividades físicas orientadas, ele é importante. Com certeza, ele vai estar até mais motivado, em melhores condições, para participar desses eventos e dessas discussões que impactam nele. E aí o profissional de educação física tem a relevância no sentido de, além do exercício físico, e durante aquele contato com eles, levar essa mensagem do que nós estamos falando aqui, mostrar para ele a importância dele se envolver nessas questões das políticas públicas e lá para reivindicar também e contribuir para dar mais força ao conselho, às associações, aos grupos que se reúnem para discutir essas questões, para poder fazer com que, de alguma forma, e é esse o nosso objetivo maior, que a gente possa ter um Brasil com maior qualidade de vida, um Brasil mais saudável, um Brasil com menos distâncias sociais, como nós encontramos até hoje, mas principalmente uma melhor qualidade de vida ativa mesmo. Sim. Muito obrigada, professor. Meninas, nossa, gente, a hora voa. Eu vou ter que lhes fazer a última pergunta. E aí, quem preferir dar a vez para quem, pode ficar à vontade. É a mesma pergunta para as duas. Como é que funciona o papel do assistente social? Por favor. Como é o papel do assistente social? Agora é a vez de vocês. Sandra Rabelo. Tira do mudo, Sandra. Sandra. É uma pergunta complexa, né? Assim, para tentar convencer as pessoas do que é a nossa profissão, né? Qual é a nossa prática, na verdade. Bom, o serviço social opera com direito, tá? Somos um dos operadores do direito, né? Os advogados são operadores de direitos e os assistentes sociais também são operadores de direito. Só que a gente opera com direito junto à sociedade, no sentido da garantia desse direito, né? Ou seja, a gente promove o direito junto a esse usuário, tenta despertar a consciência crítica sobre esse direito junto a esse usuário e faz com que esse usuário, então, possa procurar o operador de direito legislativo, né? Que é o advogado, né? Busque com o advogado aí as suas questões para que o advogado o represente, né? Nas questões, né, diversas do ordenamento jurídico, para que ele, então, obtenha os resultados que ele pretende. O serviço social, ele trabalha com essa relação do capital-trabalho, né? A relação capital-trabalho, que o professor Jorge até colocou. São as injustiças sociais hoje que a gente tem numa sociedade capitalista, infelizmente, né? E essas injustiças, né, promovem
enfim, o empobrecimento de certos grupos populacionais e faz com que a gente tente, né, equilibrar essa questão dos direitos e da injustiça estabelecida pelas contradições do capitalismo, né? Então, é uma profissão que transita num espaço muito delicado, que é o espaço das políticas públicas, né? Então, nossa função é difundir, debater e garantir as políticas públicas para esse usuário que precisa delas, né? Especialmente os mais empobrecidos, né? E trabalhar, né, no empoderamento desses usuários, para que eles sozinhos, né, possam estar aptos a buscar mais direitos, à participação social, aos movimentos sociais, para que eles se organizem socialmente falando e promovam novos direitos, né? A busca por novos direitos que saem, né, que emergem dos movimentos sociais organizados, vão se transformar em políticas públicas mais tarde. Então, a nossa função primordial, além de atuar nas atividades, né, da rotina dos espaços onde a população usa, né, os espaços que são utilizados pela população, é exatamente promover a organização social dos indivíduos para que esses indivíduos, então, possam buscar os seus direitos. Basicamente, é essa nossa missão, assim, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra missão, mas foi a que me ocorreu no momento, para que a gente nossa possa... atribuição. Vamos dizer assim, né? Para que a gente possa realmente dar aos nossos usuários condição para que eles avaliem o seu estado de coisas, né? Para que eles possam, então, avaliar seu estado de coisas e buscarem a organização social para, então, defender os seus próprios direitos. É exatamente isso que nós fazemos. É meio complicado explicar isso para as pessoas. Sim, mas você conseguiu resumir muito eu bem. escuto, desde que eu me formei há 35 anos atrás, que eu escutava assim de equipes de saúde, porque nós somos profissionais da assistência social, né? Nossa bandeira macro é assistência social. Então, eu ouvi, às vezes, de profissionais de saúde, mas o que faz assistente social? Era sempre assim, né? Ou então, num hospital, porque eu fui bolsista do município do Rio de Janeiro, no hospital era assim, quando o funcionário administrativo do hospital não sabia o que ia fazer com as reclamações da população, mandar para o serviço social. Vai lá para o serviço social que elas vão resolver. Porque quando ninguém mais sabe como vai resolver o problema, manda para o serviço social. Então, a gente precisava estar sempre explicando para a população o que a gente faz. E não é só para a população, para as equipes também, né, de outras áreas, o que faz o assistente social. Porque a gente não verifica pressão, não verifica peso, altura, não faz consulta. Não dá então, óbito. o que a gente faz? A gente faz o empoderamento da sociedade para que ela busque seus direitos. E aí, em frase bem curta, Midiane, é Melhor isso. frase, Foi a melhor frase, super resumida, explicativa. É verdade. Bom, eu queria aproveitar meu tempinho, antes dos colegas falarem, para, se você me permite, falar um trechinho do Estatuto, porque eu tenho um recado que eu gostaria de deixar, e, se você me permite, eu acho que a nossa live ela pode possibilitar isso, tá? Eu queria ler... ótimo, obrigada. Bom, eu queria ler um trecho aqui da ministra Luiz Linda, dos Direitos Humanos, na época da sanção do Estatuto do Idoso, que ela disse o seguinte: disseminar e difundir o Estatuto do Idoso reforça a racionalidade emancipatória do documento, contendo-o em instrumento de cidadania e de educação na busca da construção
de uma cultura de paz, de respeito e de melhor convívio intergeracional, para proporcionar um Brasil com perspectivas positivas e saudáveis de convivência entre crianças, jovens, adultos e pessoas idosas. Então, eu queria deixar aqui uma frase que é minha, né, que eu tenho dito aí nas minhas falas, que significa dizer que se tudo que é bom para o idoso é bom para todos, então tudo que é bom para o idoso vai ser bom para a sociedade como um todo. É isso que eu queria, esse recado que eu queria deixar, para a gente aproveitar aqui essa live tão bacana, tão bonita e tão importante, para outras sementinhas serem plantadas para a gente lutar e continuar lutando sempre pelos idosos. Obrigada, Sandra, maravilhoso. Sandra Brum, diz para a gente a sua visão. Então, nós não somos a moça boazinha que trabalha no hospital. Nós não somos isso. Vai lá, porque tem uma moça boazinha que vai te atender. Não, nós orientamos, nós informamos. E, assim, como algumas pessoas já sabem, em 2019, completou um ano agora, eu me tornei uma renal crônica, então eu precisei me afastar do serviço social, mas o serviço social não se afasta de mim. E eu fiquei assim... Isso, o meu conselho furou minha carteira toda, eu não sou mais assistente social, não posso atuar nesse momento. E eu fiquei, meu Deus, muito frustrada. Eu falei, o que eu vou fazer? E eu lembrei que desde os 2014, quando eu iniciei a faculdade, eu sempre orientei aquelas famílias lá da instituição quanto aos direitos do aposentado por tempo ou por idade, que após um tempo ele adquiriu uma doença crônica, uma delas que consta na lei, vou dar um exemplo, deficiência visual ambas as vistas, CA, são diversas doenças, que dá para esse idoso aquela majoração, que é o aumento de 25% no salário do idoso, precisa passar por perícia médica, é todo um trâmite que tem que ser feito. Isenção de imposto de renda e por aí vai. Eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? E eu comecei agora um projeto junto com um advogado, porque eu não posso dar entrada, eu não posso, essa parte precisa do advogado, como a Sandra Rabelo mesmo citou, e nós estamos iniciando esse processo, esse trabalho, junto a idosos que estão buscando esse atendimento, e estou aberta para todos. Dá o seu contato, Sandra. Como é que as pessoas conseguem ter acesso a esse projeto? Como é que é? Isso, através do meu telefone, que é Rio 021 98240 9034. E nós, através do telefone, primeiro contato, nós passamos todas as informações, entendemos também se realmente esse idoso faz parte está na lei a doença que ele, essa comorbidade que ele tem, e aí nós começamos uma fala individual com o idoso, a família ou o responsável do idoso, e continuamos a busca desse direito. Tem um outro contato sem ser o telefone? Não, só através de telefone. Tá, legal. Pessoal, foi um prazer enorme, mas pode ficar à vontade. Eu tenho uma página oficial, Sandra Rabelo Oficial, e também tenho um canal no YouTube com todas as aulas e palestras e lives. Eu faço lives também, tá? A quinta-feira eu também tenho a minha live às 20 horas, sobre sarcopenia em idosos. É um assunto bem interessante. Olha. E eu queria convidar vocês, todos, colegas, para assistir, se puderem. Se inscrever. Também se inscrever. E o pessoal que está nos assistindo, né, para visitar o meu canal. Qual é o nome, Sandra? Tem muitas coisas.
É Sandra Rabelo Oficial. Sandra Rabelo Oficial. Tudo é Sandra Rabelo Oficial. Sim. No YouTube. O Instagram, meu canal no YouTube também. Exato. E o meu Facebook também, Instagram. Obrigada. Perfeito. Olha, obrigada a parceria aí dos colegas. Obrigada mesmo. Uma honra. Professor Jorge, como é que as pessoas encontram o senhor? Bom, você vai me encontrar no Conselho Federal de Educação Física, né? No portal do Conselho, à disposição, né? E, evidentemente, através do endereço do WhatsApp, 21 também, né? 991-332484. Né? Já parece que nós estamos nos despedindo, é isso? Estamos acabando aí com o tempo, é isso, Midiane? Parece que é isso. Eu quero que o senhor também dê suas palavras finais. Perfeito. Então, primeiramente, mais uma vez, agradecer e cumprimentar a Unisaúde, cumprimentar você por essa corajosa intermediação aí, se saiu muitíssimo bem, parabéns, aplausos por ter desenvolvido bem esse trabalho, né? Deixar aqui sempre o registro, agradecer estar aí, ter aprendido mais um pouco com as duas Sandras aí, que é muito importante. Eu penso que essa interação entre nós, essa troca de conhecimento, ela cresce para todos nós, né? Óbvio que nós aqui vamos procurar contribuir um pouco mais para esse direito do idoso, ao mesmo tempo que a gente leva a mensagem de que é importante o envelhecimento ativo, é importante a atividade física, tem que entender a atividade física como fator de prevenção e manutenção da saúde do idoso, colocar a questão de que o exercício físico permite um envelhecimento mais saudável, possibilitar ao idoso uma realização de suas atividades diárias com mais intensidade. Quer dizer, essa troca entre nós, ela permite que nós levemos ao nosso profissional a importância dele ser um agente também de transmissão e orientação do idoso, assim como também o conselho, as pessoas que trabalham com o idoso também percebam o nosso recado no sentido de que, olha, é importante que o idoso pratique atividade física, incentivem o idoso a buscar um profissional de educação física, porque ele vai contribuir sobremaneira para essa qualidade de vida geral desse idoso. Então, eu fiquei muito feliz, foram mais de 2 horas aqui de ganho na minha vida, em termos de experiência, vivência e tudo mais, e dizer que nós vamos continuar enquanto estivermos vivos, ativos aqui para brigar por todos os nossos direitos, não só do idoso, mas da sociedade, e que possamos ter, dentro desse processo todo aí que nós estamos vivendo, um país mais saudável e feliz. Obrigado e parabéns a você, Midiane. Como professor, como Obrigada, você falou, professor. eu já tinha dito aí para o grupo que realmente se é bom para o idoso, é bom para todos, né, professor? Então vamos juntos, né? Obrigada, gente. Sandras, muito obrigada. Pessoal de casa, um aviso, tá? Antes da gente terminar de se despedir. Sexta-feira agora teremos a nossa última parte do módulo de Fisiologia do Exercício do Idoso. E semana que vem o nosso último fórum desse mês de agosto será sobre o idoso no período de confinamento. Teremos a participação de uma fisioterapeuta, um enfermeiro, um psicólogo e mais um profissional de educação física. Vocês também não podem perder, todos estão convidados para assistir. E, mais uma vez, Sandra Rabelo, Sandra Brum, professor Jorge, foi um prazer poder aprender muito com vocês aqui. Não tem tempo para fazer isso tudo. Olha, a gente aprendeu aqui em 2 horas 1%. 1% que já conta como se fosse uma graduação inteira. Muito obrigada, pessoal. Valeu. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Tchauzinho.